Meu nome é Fernando Torelli, sou formado em Economia, com mestrado em Administração de Empresas. Trabalhei durante mais de 20 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalho atualmente como superintendente administrativo do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Vou falar para vocês um pouco sobre estratégia e de gestão em saúde. O tema é extremamente importante para que a gente possa planejar, para que a gente possa criar planos, implementar e executar as ações que nós precisamos no nosso sistema de saúde. Eu queria iniciar por um conceito que eu considero extremamente importante quando se fala em estratégias em saúde. Existem 3 dimensões da competência que eu entendo que são básicas para qualquer tipo de conhecimento, para qualquer tipo de atividade. A primeira delas, para que a gente possa falar de estratégia, a gente tem que ter conhecimento teórico sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre esse conhecimento. Nós temos que ter também a habilidade para elaborar planos, para implementar planos, saber como fazer um passo a passo, como definir objetivos, indicadores, metas, planos de ação. E temos também, na terceira dimensão, a questão da atitude. Um plano estratégico, ele é, antes de mais nada, um instrumento de mudança. Ele é um plano de modificação de realidade. Ele tem que ser montado a partir de um ponto presente, pensando num ponto futuro e construindo passo a passo de como será realizado esta atividade e sempre pensando no resultado que tem que ser atingido. Em estratégia, falando primeiro de conhecimento, de um pouco de teoria, existem 2 teorias importantes sobre o pensamento estratégico. O desafio não é elaborar um plano de ação, o desafio é pensar estrategicamente, é saber, quando está elaborando um plano de ação, o que está sendo construído. 2 teorias importantes. A primeira delas é uma teoria tradicional, baseada na escola do pensamento, escola do design, Safari das estratégias do Mintzberg, que diz que quem monta a estratégia numa organização é o líder. O líder define a estratégia, define as metas e o restante da equipe que trabalha com a gente executa, implementa, faz a realidade acontecer. A grande questão desta teoria é que normalmente quem planeja nem sempre tem o contato com a realidade, não vive diretamente junto com o cliente ou junto com o paciente, com a comunidade, e ele acaba montando um plano para ser executado por outros. E estes planos, a teoria diz que 70% deles fracassam, não porque foram mal elaborados, mas porque foram mal executados. E foram mal executados porque as pessoas que executaram não participaram da construção do plano. A outra teoria, baseada na escola do aprendizado, diz que o grande papel da liderança não é de definir estratégias, não é de pré-conceber planos, e sim de criar um ambiente na organização que envolva as pessoas para que elas ajudem a fazer a construção desse plano, para que elas se sintam fazendo parte, que elas se sintam pertencendo ao projeto. E talvez essa seja a grande diferença do sucesso e do fracasso nas nossas organizações. Temos muitos planos bem estruturados, bonitos, nas gavetas não sendo implementados. E quando nós conseguimos envolver todos os nossos colaboradores, todos os nossos colegas, todos os profissionais na construção do plano, a possibilidade desse plano ter mais sucesso é, sem dúvida, muito maior. Então, essa é uma recomendação importante quando nós vamos elaborar um plano. Primeiro, esse plano tem que ser construído junto com a equipe, junto com as pessoas que vão fazer a implementação deste plano. Uma segunda questão importante do ponto de vista teórico é as dimensões deste plano. Tem uma teoria que está sendo bastante trabalhada e muitas organizações públicas, privadas, estão implementando, que é a teoria baseada nos livros de Kaplan e Norton, a teoria do Balanced Scorecard. É uma teoria que modificou significativamente o processo de gestão, a visão do processo de gestão. Antigamente, e em algumas organizações ainda hoje, nós sempre analisamos o resultado e o sucesso de uma instituição baseado nos seus resultados, muitas vezes resultados financeiros, os resultados orçamentários, na administração pública o cumprimento e execução do orçamento,
na administração privada o resultado para os acionistas ou o resultado financeiro da empresa. Então, quando nós queremos saber se uma empresa está bem ou se uma empresa está mal, muitas vezes olhamos para o resultado financeiro para poder avaliar se ela teve ou não teve sucesso. O que o Kaplan e o Norton trouxeram para nós para elaborar um plano estratégico? Primeiro, o resultado financeiro ou o resultado orçamentário de uma organização, ele decorre da satisfação dos nossos pacientes com o atendimento que eles recebem nas nossas unidades, nos nossos hospitais, nas nossas empresas. No momento que o paciente é bem atendido, no momento que a nossa organização tem o respeito e a admiração da sua comunidade, ela tende a valorizar mais o que ela está recebendo. Então, para que a gente possa ter um melhor resultado financeiro, orçamentário, nós precisamos nos preocupar com os índices de satisfação dos nossos pacientes. Saber se eles estão satisfeitos com o atendimento que eles estão recebendo nas nossas organizações. Para que o paciente se sinta bem atendido, ele chega numa unidade, ele é atendido por um recepcionista, ele fala com o enfermeiro, ele fala com o técnico de enfermagem, ele conversa com o farmacêutico, com o médico, ou seja, ele tem o contato com vários processos de atendimento. Então, para que um cliente tenha satisfação no atendimento de uma organização, ele precisa ter processos competentes, processos bem estruturados e processos bem montados. Para que esses processos sejam bem montados e bem estruturados, nós precisamos de pessoas que estejam bem treinadas, motivadas e preparadas para executar as suas atividades. Então, para a gente montar um plano estratégico, nós sempre temos que trabalhar com as 4 dimensões, que é a dimensão das pessoas, a dimensão dos processos, a dimensão dos clientes e a dimensão do resultado, que pode ser numa instituição privada o resultado financeiro ou numa instituição pública o impacto dessa organização para a sociedade, o quanto ela está conseguindo mudar indicadores de saúde, o quanto ela está conseguindo transformar resultados. Então, estas 4 dimensões são importantes. Em resumo, eu diria que uma empresa, uma organização, para ter sucesso na sua estratégia, ela precisa ter pessoas competentes, motivadas, que queiram fazer bem o seu trabalho, bem treinadas, para que ao fazer bem feito as suas rotinas, os seus roteiros, os seus projetos, os seus planos, a sua rotina básica do dia a dia, os seus pacientes, os seus clientes ficam satisfeitos e isso gera um impacto no resultado da organização. Então, é importante a gente entender isso, né? Não adianta elaborar um plano pensando em processos, melhorar os processos farmacêuticos numa unidade de saúde, sem que a gente coloque nesse plano a dimensão de qualificação das pessoas e preparo das pessoas para isso. Sem se preocupar com o indicador para avaliar a satisfação do cliente, do paciente que vai receber o resultado do nosso trabalho. E sem se preocupar também com que impacto vai ter para a sociedade este plano. Então, sempre, pessoas, processos, clientes, impacto em resultado, são as 4 dimensões que o Kaplan e Norton trouxeram para nós e que hoje estão orientando o plano estratégico de muitas organizações. Por exemplo, o Ministério da Saúde já possui em algumas áreas mapas estratégicos com essas 4 dimensões, o Exército Brasileiro possui mapa estratégico, várias organizações hospitalares, organizações privadas possuem, sempre trabalhando com essa lógica. Pessoas competentes fazem seu trabalho bem feito, o cliente fica satisfeito e o resultado, o impacto para a sociedade também é melhor. Então, é um pouco da fundamentação teórica da visão da estratégia.